Então, olá, meu nome é Daiana Andrade, eu sou médica, pós-graduada em Medicina da Família e da Comunidade, e hoje queria falar com vocês sobre um tema de importante relevância para a saúde mental, que é a psicoeducação. E como nós, médicos da atenção primária de saúde, podemos contribuir com o tratamento dos transtornos mentais usando a psicoeducação. Então, as unidades básicas de saúde representam a porta de entrada do usuário do Sistema Único de Saúde para o tratamento dos transtornos mentais. E o número de pacientes com transtornos psiquiátricos que procuram a atenção básica é alarmante. Por isso que nós, médicos de atenção básica, precisamos trabalhar em conjunto com a atenção especializada. O cenário desses números alarmantes no mundo, no Brasil, no Nordeste e, claro, também Sergipe. Dos 8 bilhões de habitantes no mundo, 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental. 350 milhões têm diagnóstico de depressão, 278 milhões com diagnóstico de ansiedade e 700 a 800 pacientes se suicidam por ano. E calcula-se que 25% das pessoas ao longo da vida irão apresentar algum desses transtornos mentais. Ou seja, uma entre 4 pessoas apresentarão transtornos mentais ao longo da vida. E no Brasil, o panorama não é diferente. O Brasil apresenta o maior índice de depressão e ansiedade da América Latina, com 19 milhões de pacientes que sofrem com essas condições. Ocupou o 8º lugar entre os países com maiores índices de suicídio. Foram identificados 14 mil casos por ano de suicídio no Brasil, ou seja, em média, 44 pessoas se matam por dia. E esse número é maior entre os jovens de 15 a 29 anos. E o suicídio entre eles é a 4ª maior causa de morte. E, principalmente, entre os jovens que frequentam as universidades. E o pior disso é que a faculdade de medicina é o primeiro lugar em casos de suicídio. Outro grande problema é o uso abusivo de medicações para dormir. Segundo a Associação Brasileira do Sono, dormir mal está associado ao aumento do risco de depressão. No Brasil, 73 milhões de habitantes apresentam problemas com sono. 11 milhões usam remédio para dormir. E desses 11 milhões, 35% usam sem recomendação médica. O uso do remédio para dormir cresceu 500% em 8 anos. E para continuar, os dados alarmantes, o INSS observou que no ano de 2022, mais de 200 mil habitantes se afastaram por doenças mentais no Brasil. E a depressão situa-se na 4ª causa entre as principais causas de ônus para a saúde pública. E até junho de 2023, nesse primeiro semestre desse ano atual, foram realizados mais de 10 milhões de atendimentos para os transtornos mentais na atenção primária de saúde. E o pior é que o número de especialistas está muito aquém do necessário para atender essa demanda, até mesmo nos planos de saúde. Pelo SUS, a espera por uma consulta com especialista pode ultrapassar até 1 ano. Segundo dados da demografia médica, o Brasil tinha, em 2022, cerca de 13.800 psiquiatras. E isso é aproximadamente 7 psiquiatras para cada 100 mil habitantes. E outro levantamento feito com base no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, mostrou que existe apenas 19 psicólogos para cada 100 mil habitantes no Sistema Único de Saúde do Brasil. A prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15%. E segundo a OMS, a prevalência de depressão na rede de atenção primária de saúde é de 10%. Ou seja, 5% desses 15% são atendidos na via particular, no sistema privado, e 10% desses 15%, que representa 2/3, ou 67% dos pacientes depressivos do Brasil, são atendidos no Sistema Único de Saúde através da atenção primária. Como a UBS é a porta de entrada para o atendimento dos transtornos mentais, nós entendemos que o médico generalista é que irá atender a maior parcela da população com transtornos mentais no Brasil. Então, o médico vai ser responsável por fazer esse primeiro atendimento, triagem, tratamento e encaminhamento ao serviço especializado de psiquiatria e psicologia. E como a gente já viu nos dados, o número de pacientes é alarmante, é muito grande, e nós temos especialistas em número muito pequeno. Então, essas filas de espera por esse referenciamento é muito longa. Como a gente já viu, pode durar meses ou até 1 ano. O médico generalista, o clínico geral do posto de saúde, ele se sente inseguro e incapaz de lidar com essa demanda, porque existem limitações para esse atendimento. Ele sabe que os transtornos mentais são complexos, apresentam causas multifatoriais
e são delicados os diagnósticos diferenciais. E ele sabe também que fazer um diagnóstico desses transtornos é difícil, demanda tempo e experiência. A Associação Brasileira de Psiquiatria trouxe esse dado importante para a gente, que avalia que cerca de 3% apenas do currículo nas faculdades de medicina é dedicado aos temas de saúde mental. Por isso que os médicos formam com essa sensação de incapacidade de lidar com esses transtornos mentais. E em torno de 50% a 60% dos casos de depressão não são detectados pelo médico clínico. E muitas vezes esse tratamento, quando ele é detectado, ainda é insuficiente. Em torno de 70% da mortalidade associada à depressão pode ser prevenida com tratamento correto. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria recomenda que nós façamos algumas alterações nos nossos atendimentos, porque se ela percebeu que o SUS faz esse maior atendimento dos pacientes com transtornos psiquiátricos, é necessário que o médico da atenção básica esteja preparado para fazer esse atendimento. Então, ela orienta, nessa recomendação da Diretriz 2020, que haja um treinamento dos médicos da equipe de saúde da atenção primária, de acordo com as diretrizes que a Associação Brasileira de Psiquiatria e o CFM nos orienta. Mas esses médicos também não podem só esperar que os gestores tragam essa capacitação. Eles têm que aprender, tentar lidar com o caso mais imediatamente, se capacitando, porque as doenças mentais, os transtornos mentais, eles não são silenciosos, como a hipertensão, a diabetes. As doenças mentais, elas gritam por um socorro, por um tratamento imediato. E a Associação Brasileira de Psiquiatria também orienta que a atenção básica crie programas de promoção, de prevenção e intervenções terapêuticas na atenção primária, sempre orientado pelas diretrizes, com estudos científicos bem embasados e, se possível, com orientação e em conjunto com as equipes matriciais, que são as equipes da especialidade de psiquiatria e psicologia. Nós podemos utilizar, nós, médicos da atenção básica, um instrumento que é a estratificação de risco em saúde mental. Ele é um conjunto de perguntas que é feita para o paciente que chega com essa queixa, com sinais e sintomas em relação a transtornos mentais e emocionais, e o médico fazendo essas perguntas, ele quantifica de acordo com a pontuação e ele pode ser direcionado para avaliar se o caso desse paciente é de baixo risco, médio ou alto risco e assim direcionar sua conduta. Caso ele faça essa estratificação de risco e observe que o paciente apresenta baixo risco, ele pode recomendar, orientar apenas cuidados de baixa densidade, atividade física, panfletos de autoajuda, grupos de psicoeducação, grupos de apoio e, se necessário, iniciar alguma medicação ou psicoterapia em grupo ou individualizada. No caso dos pacientes que apresentarem médio ou alto risco, é orientado que os médicos de atenção básica iniciem o diagnóstico rapidamente, iniciem o tratamento também rapidamente e mantenham esse acompanhamento até que o paciente consiga fazer e ser atendido por esse especialista. É também orientado que esses médicos façam atendimentos domiciliares para que os familiares ajudem como rede de apoio nesse tratamento. As equipes de atenção primária devem contar com apoio matricial de profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde da Família, que é o NASF, que alguns municípios ainda têm essa equipe nos postos de saúde, ou dos pontos de atenção secundária, que é o CAPS, ou o ambulatório de saúde mental, onde se encontra aí o psiquiatra e o psicólogo. Mas, mesmo que esses pacientes demorem para receber esse atendimento, o médico da atenção básica deve fazer esse atendimento, fazer esse acompanhamento, e mesmo que eles recebam esse atendimento especializado, o paciente ainda continua vinculado à atenção primária de saúde de referência. Essa constatação que a maioria dos pacientes que sofrem com transtorno mental no Brasil procuram atenção básica de saúde para atendimento foi observada tanto pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria como pela OMS. A Organização Mundial de Saúde, diante desse panorama, lançou o Programa de Ação para reduzir as lacunas de saúde mental. É um manual de intervenção para a atenção básica, fazer o manejo desses pacientes com transtorno mental. Esse manual de intervenções da OMS é muito importante como um instrumento para que o médico consiga se capacitar e pelo menos se orientar em como fazer esse diagnóstico e o manejo desses pacientes. Mas o que eu queria trazer de importante com esse slide é que no protocolo do manejo dos pacientes com depressão, a primeira orientação é que providencie psicoeducação para a pessoa, para o paciente e para seus cuidadores familiares. Então,
é protocolado, já é uma diretriz, já é uma evidência científica mundial que a psicoeducação faz parte do manejo de tratamento dos transtornos mentais. E eu trouxe aqui o exemplo da depressão, como existe essa orientação, assim como outras orientações que, se possível, podem ser realizadas também. Assim como a depressão, eu trouxe aqui no exemplo ao lado, a depressão do transtorno bipolar, se orienta que se consulte um especialista, mas embaixo ele já orienta, se não houver um especialista imediatamente disponível, siga o tratamento para a depressão, que é o protocolo 1. Então, se orienta no primeiro item do protocolo, psicoeducação também, no transtorno bipolar. Mas, entretanto, ele orienta que a gente tenha atenção para não usar o antidepressivo isoladamente, porque o paciente piora, e sim, junto com o estabilizador de humor. Mas essa orientação deve ser melhor estudada pelo profissional, pelo médico. O que ele queria trazer é que, em todas as orientações, nas populações especiais, para criança e adolescente, para as mulheres grávidas, a psicoeducação entra como protocolo no manejo desse tratamento. E na diretriz está descrita como deve ser feita essa psicoeducação. Tem todas as orientações, como o médico pode fazer funcionar essa psicoeducação na atenção primária. Ele orienta que se façam mensagens essenciais para as pessoas e para os cuidadores, principalmente para o paciente entender sua condição, entender que os familiares precisam ser parte dessa rede de apoio. E quando a gente fala sobre saúde mental, existe ainda muito preconceito, uma mistificação muito grande, um tabu sobre essas doenças. E é necessário que o profissional tenha essa experiência, essa conversa, para que a família consiga entender e aderir ao tratamento junto com esse paciente. Então, orientar que a depressão não é frescura, que é uma doença que precisa de cuidados, é fundamental, vindo de um profissional médico, para o paciente e para esses familiares. Mas, junto com essas orientações de psicoeducação, temos aqui a orientação de redução do estresse, as orientações também de promoção de funcionamento das atividades diárias. E aqui ele esclarece: procure retomar as atividades que antes eram prazerosas, procure manter seus horários regulares, ou seja, não isolar esse paciente, não retirar esse paciente da escola, da universidade, do trabalho, e sim estimular para que ele se mantenha nesses ambientes. Outra orientação é manter os horários regulares para dormir. O sono é um dos pilares do tratamento dos transtornos mentais. E isso já também é orientação fundamentada na diretriz, assim como praticar atividade física e comer regularmente com alimentação mais saudável. Então, várias outras são as orientações, e eu gostaria de pontuar com esse manual do OMS quanto é importante trabalhar com todos os pilares do tratamento dos transtornos mentais. Nós precisamos trabalhar com psicoeducação, com sono, atividade física, alimentação, melhora do relacionamento social, evitar isolamento, melhorar a redução do estresse, e todas essas orientações podem ser úteis para o profissional médico, usando essa diretriz para nos orientar. Por isso, eu implementei no meu atendimento, na minha atuação, a psicoeducação para os pacientes com transtornos mentais em forma de grupo de apoio. E o que é a psicoeducação? É uma técnica que promove informações fundamentadas cientificamente a respeito dos transtornos mentais. O paciente precisa saber o que é a doença, qual o curso dessa doença, ele precisa entender como diminuir o estigma sobre essa doença. É necessário enfatizar as causas multidimensionais dos transtornos mentais. E essas causas são biopsicossociais. Bio vem de biológica. Então, as causas biológicas são alterações de neurotransmissores, de neurohormônios a nível cerebral, mas também outras alterações sistêmicas podem intervir, e a sintomatologia ser parecida com os transtornos, como, por exemplo, da depressão. Paciente com hipotireoidismo, anemia, alterações hormonais, a própria menopausa ou outros transtornos podem simular os transtornos, as sintomas dos transtornos mentais. A parte da psicologia, como os traumas, dores estão envolvidas nesse desenvolvimento dessas doenças, e como a parte social, o ambiente social, o ambiente familiar que esse paciente está inserido, o ambiente de trabalho, que pode ser um ambiente adoecedor, também influencia como causa para essas doenças. Então, a psicoeducação vem também orientar todo o processo terapêutico. Se nós temos causas que são multidimensionais, o processo terapêutico também, o tratamento precisa ser também multidimensional. O tratamento precisa focar não só na medicação, mas também em todas essas outras orientações que as diretrizes já nos trouxeram. A psicoeducação,
nas orientações sobre hábitos e rotinas, e é aqui que a gente fala, né? A adoção do estilo de vida conducentes à saúde mental, com foco no sono, na atividade física, na alimentação e outras variáveis que a gente tem que implementar para uma saúde mental mais equilibrada. Então, a psicoeducação é estratégia favorecedora da prevenção e a psicoeducação é considerada também tratamento dos agravos de saúde e das complicações de transtornos mentais. Com a minha experiência, os meus atendimentos, com 8 anos de atuação na atenção primária de saúde, eu pude observar a necessidade de fazer um atendimento diferenciado a esses pacientes que procuram com sofrimento devido a esses transtornos mentais. A ideia foi realizar um grupo de apoio para que esses pacientes se sentissem acolhidos e pudessem esperar esse encaminhamento ou ser parte dessa psicoeducação, dessa forma de orientar sobre os transtornos mentais. Então, eu criei o grupo de apoio, que foi intitulado como Grupo Operativo para Práticas Educativas em Saúde Mental e para a Promoção de Saúde Integral. Então, o grupo de apoio é um grupo operativo e terapêutico. E quando ele é feito assim, em formato de grupo, ele amplia o alcance social e ele consegue atender uma quantidade maior de pacientes. O grupo, ele é formado por pacientes previamente atendidos em consulta médica individual, na UBS, é identificado, então, o transtorno psicológico, iniciado medicação ou não, e convidado para participar do grupo de apoio. Ele é organizado em reuniões semanais, com a duração de 12 semanas na própria unidade básica de saúde. Lá são realizadas diversas dinâmicas, aulas expositivas sobre diversas temáticas e atividades práticas. Essas não são orientações, nem um enquadramento orientado por nenhuma diretriz. Essa foi um formato que eu consegui organizar de acordo com a minha experiência particular no tratamento com esses pacientes. Então, nós conseguimos também manter contato com esses pacientes através de grupo de WhatsApp, onde eles recebem vídeos de profissionais especializados, com aulas ou palestras de YouTube, podcasts, filmes e cursos gratuitos da internet com os temas que são discutidos no grupo de apoio. Cada profissional de saúde, cada médico pode estabelecer a sua forma de trabalhar com psicoeducação e, com essa experiência, conseguir pensar numa forma de a fazer esse acompanhamento e trabalhar temáticas importantes que ajudam os pacientes que sofrem transtornos mentais. Então, eu dividi essas 12 temáticas, que são trabalhadas em cada semana, em alguns temas diferentes. E nós iniciamos, na primeira temática, no primeiro encontro, com uma introdução de como funciona o grupo de apoio, como é importante manter a assiduidade dos encontros. E nesse encontro a gente começa falando sobre os conceitos, sobre o que são as doenças, os transtornos, para que os pacientes entendam a necessidade do tratamento, a necessidade de fazer o tratamento completo, para que eles entendam as mudanças que existem a nível neuroquímico, mas que existem também outras mudanças e outras implicações que, ao longo da vida, foram ser determinantes para desenvolver aqueles transtornos. E também, nessa temática primeira, nesse primeiro encontro, eu faço toda a orientação medicamentosa, do que é que os medicamentos ajudam, até quando eles podem ajudar, quanto tempo de ação, quanto tempo tomando essa medicação é que ela vai apresentar algum efeito. Também oriento os efeitos colaterais, que são os primeiros que aparecem com o uso das medicações. Oriento também que o Serviço Único de Saúde não dispõe de todas as medicações que seriam ideais para o tratamento e que a gente tenta ajustar com maior dose ou com outras medicações. Então, o paciente precisa entender que essas medicações têm as limitações dela e que também elas apresentam alguns efeitos colaterais que são persistentes, como, por exemplo, diminuição de libido, como aumentar peso, e a gente precisa adequá-las ao perfil desse paciente. Então, toda essa orientação é feita nesse primeiro encontro, nessa primeira reunião, para que o paciente consiga entender um pouco mais sobre esses transtornos e entender a necessidade do tratamento ser multifatorial. A temática 2, nós voltamos à temática para as crises de ansiedade, as crises de pânico, e nós trazemos algumas técnicas que podem ser usadas para o enfrentamento dessas crises. A gente também começa a orientar sobre as emoções. Às vezes os pacientes nem sabem dizer o que estão sentindo, e a gente começa a nomear essas emoções, e eu faço uma analogia ao vulcão. Eu peço que eles aprendam a entender quais as emoções, comecem a se perceber, e quando essas emoções surgirem, ela não deixe que, como o vulcão,
entrem em erupção e eles entrem em crise, assim que eles perceberem essas emoções se modificando, eles comecem a trabalhar essas técnicas que são orientadas para que eles saiam da crise de uma maneira mais fácil. E aí a gente consegue também orientar que eles percebam quais foram os gatilhos que despertaram para essa crise, que eles identifiquem esses gatilhos para que possam ser trabalhados de alguma forma e discutidos durante o nosso grupo de apoio. Na temática 3, nós trabalhamos o planejamento da rotina. É importante que o paciente saiba que é necessário uma rotina saudável para que o resultado para que ele tenha resultados positivos no seu tratamento. E eu fiz uma cartilha que eu trouxe todos essas rotinas que são orientadas em diversas diretrizes e também em alguns artigos científicos que têm comprovação científica, e fiz um compilado em uma cartilha para que eles sigam aquelas orientações de rotina. Então, tem várias orientações, mas as principais são em relação à atividade física, em relação à alimentação e alguns hábitos para que eles consigam estabelecer uma rotina organizada e se consiga ter um equilíbrio, uma diminuição da ansiedade e diminuição da sensação de não conseguir ter controle sobre suas atitudes, ter controle sobre sua vida. Então, a gente foca muito em atitudes assim simples e que a gente sabe que são disfuncionais. Como, por exemplo, eu gostaria de falar aqui sobre o uso das redes sociais. Então, eu faço a orientação que eles façam uma limpa de seguir algumas páginas que abrangem, né, muita violência, fofoca, ou até assim influenciadores digitais que trazem uma vida que é fotografada só no momento que é perfeita. E o paciente acha que essa vida deve ser dessa forma para ser uma vida feliz, para ser uma vida saudável. E não é a nossa realidade, né? A gente precisa tirar esse ambiente de influência, que é um ambiente ansiogênico, porque são vídeos curtos, vários assuntos diferentes, e trazem ansiedade porque eles são acelerados. Então, o paciente precisa entender que a rede social pode ser usada a favor da saúde mental. Então, eu fiz uma lista de quais pessoas, quais profissionais seriam interessantes para eles seguirem, que são psicólogos, psiquiatras, neurocientistas, que trazem uma abordagem muito boa e que tem podcasts, que tem palestras e, às vezes, cursos gratuitos que os pacientes podem usar a favor da sua saúde mental. Essa listinha é interessante porque manter esses profissionais como seu ambiente de influência na rede social ajuda enquanto o paciente está no dia a dia fazendo suas atividades, mas sempre que ele for usar a rede social, que esse hábito agora já é muito comum, né, no nosso dia a dia, que sempre ele tem acesso a informação nova, que alguma informação que foi trabalhada no grupo seja fomentada, seja trazida por outro profissional, e esse paciente cada vez mais acredite na necessidade de implementar na sua vida essa ação, esse comportamento. Na temática 4, eu foquei em falar apenas sobre o sono. O sono é fundamental no tratamento da saúde mental. Existem diversos estudos que comprovaram que é necessário um sono fisiológico e de qualidade para que se tenha saúde mental. O sono disfuncional, a insônia, problemas no sono, está diretamente relacionado com problemas, com transtornos mentais. E a gente sabe que existe hoje o uso abusivo de medicações para dormir e que as pessoas acreditam que essas medicações fazem tratamento, que elas ajudam e tratam também a depressão, a ansiedade, e isso não é verdade. Existe também o uso errado dos benzodiazepínicos, e aí eu falo sobre o diazepam, clonazepam, para o tratamento do sono. O uso é totalmente errado, é tanto que não existe nem no protocolo do tratamento, do manejo, nenhuma citação sobre o uso de benzodiazepínico, sobre o uso de diazepam e clonazepam, e nem sobre zolpidem. Então, é importante que seja dito isso, para que o paciente entenda que essas medicações são usadas em alguns momentos para o controle de crises de ansiedade, porque elas são medicações sedativas. Então, a gente usa ela em alguns momentos, mas quando o paciente tem a capacidade de entender qual a ação dessa medicação no seu tratamento e que ele não vai ser usado cronicamente nem todos os dias, porque o nível de dependência dessa medicação é altíssimo. E nós precisamos ter cuidado, porque existem efeitos colaterais graves. O paciente não consegue ter o sono profundo, que é a fase REM do sono,
E se ele não entra nessa fase, não é produzido alguns hormônios que são necessários para a melhora da limpeza cerebral, não são produzidos também neurotransmissores que fazem a apreensão do que foi aprendido. Então, um jovem que está usando um Zolpidem, clonazepam, não consegue ter a captação do aprendizado dos seus estudos por causa dessa medicação. Ela também tem alguns efeitos como deixar a pessoa mais tonta, desequilibrada. Então, é muito ruim para os pacientes idosos você ter essa medicação sendo usada, porque isso aumenta o risco de queda, aumenta o risco de fratura, e a gente também percebe que existe uma diminuição da cognição, esquecimento com o uso dessas medicações. E é uma queixa muito comum dos idosos desse esquecimento, e às vezes está relacionado com essa medicação. Então, é uma medicação que precisa de muito cuidado, né, no seu uso, não tem indicação nenhuma para insônia, e eu estou enfatizando muito aqui na palestra, porque quem trabalha na atenção básica sabe que a procura grande dos pacientes é por renovação dessa receita, que às vezes foi iniciada por um médico que não faz esse controle continuado, que não faz esse acompanhamento continuado do paciente. Às vezes um médico do serviço de urgência, às vezes de outra especialidade que quis ajudar pontualmente, mas que não tem esse olhar para essa medicação. E a gente precisa trabalhar no desmame dessa medicação e na medicação correta para insônia ou avaliação correta para insônia. E a orientação para que a gente inicie um trabalho correto diante de um quadro de transtorno do sono, de insônia, é a higiene do sono. A higiene do sono são hábitos, comportamentos que a gente tem que ter durante o dia e a noite que vão favorecer o nosso sono. E a gente vai conseguir dormir com qualidade, que é na duração correta, que é de 7 a 8 horas nos adultos. Os adolescentes e crianças podem ser um tempo maior, os idosos também diferente, mas aqui, no geral, de 7 a 8 horas é um tempo de qualidade, e o sono precisa ter todas as fases do sono completa para que ele seja um sono também de qualidade. Então, o que que a gente orienta? É trazer esse sono para a fisiologia normal dele, trazer o sono para um horário normal, ideal, que seria entre 10 e 23 horas, às 22 às 23 horas, que dure de 7 a 8 horas, e que o paciente tem alguns comportamentos para que isso aconteça. Um dos principais é, ao acordar, ao despertar, se expor à luz solar. Expor à luz solar é como se a gente ativasse hormônios que regulam o sono e o ciclo circadiano. É como se nossa retina tivesse vários nervozinhos, e com a luz solar ela faz essa ativação. Então, a gente aumenta cortisol, diminui melatonina e começa a fazer a produção, a regulação desse ciclo circadiano. E essa melatonina à noite vai começar a ser produzida na hora certa e fomentar o sono, ajudar o sono. Entre outras orientações, atividade física também ajuda no sono, tem alguns neurotransmissores que são liberados durante a atividade física que vão ajudar o sono. A gente tem as orientações sobre a intensidade da luz à noite, que a gente precisa usar a luz amarela, a luz que mais pareça com fogo. A gente precisa se desligar das redes ou de atividades que sejam estimulantes à noite, 1 ou 2 horas antes de dormir. Então, é importante que a gente não tenha televisão no quarto, que a gente não use rede social e telefone à noite, que a gente comece a desligar o telefone mais cedo e que a gente comece a fazer atividades entediantes, como, por exemplo, ler um livro. A leitura do livro faz com que o paciente tire os pensamentos ansiosos que estão ali, né, sempre repetitivos na cabecinha dele, e o paciente mergulhe na história do livro. Então, ele lentifica também esse pensamento, porque ele fica na velocidade da leitura daquele livro. Então, além do paciente ganhar informação, ganhar conhecimento, porque está tendo acesso à leitura de livro, ele consegue também desacelerar os pensamentos e começar a fazer uma atividade que vai favorecer o sono. Entre várias outras orientações, como o consumo de café, o estimulante. Tem pessoas que acreditam que mesmo tomando café à noite não tem problema nenhum para dormir, mas já está confirmado, já tem estudos que mostram que a cafeína não é boa para o sono e ela altera a qualidade do sono. Mesmo que você não tenha problema para dormir, você tem alteração da qualidade do sono, e a orientação é que seja feita o consumo, que seja feito o consumo 8 horas antes da hora que você vai dormir. Então, a gente orienta que use-se, tome café até no máximo 15 horas, e após isso a gente use outros líquidos, né? E tem várias outras orientações, como, por exemplo, usar a cama apenas para dormir ou para realizar atividade sexual. A cama, quando a gente faz essa associação, quando a gente vai dormir, a gente consegue pegar no sono mais fácil.
e tem gente que passa o dia todo, faz tudo na cama, estuda. Então, tem várias orientações, que também eu criei uma cartilha sobre higiene do sono, com todas essas orientações que eu pude pegar em vários estudos, e compilei, e sempre eu trabalho essas orientações de higiene do sono, não só no grupo, mas também nos meus atendimentos no dia a dia. O sono é tão importante para a saúde mental que a gente sabe que o sono de má qualidade pode intensificar uma crise de ansiedade, o sono de má qualidade pode dificultar o processo de tratamento da depressão. O paciente pode estar com medicação otimizada, mas ele ainda não vê resposta, porque ele não controlou o sono. O paciente que tem um sono desregular e, por exemplo, for portador do transtorno bipolar, ele pode entrar em fase de mania, em fase de impulsividade e, por exemplo, praticar o suicídio porque ele está com sono desregulado. Então, é muito importante o sono ser regulado e ser orientado no tratamento desses transtornos. E na temática 5, a gente trabalha sobre inteligência emocional. Então, a gente traz esse conhecimento ao paciente para que ele entenda como é que se dá a formação dos pensamentos, do nosso comportamento e das nossas emoções. Nós somos pessoas que fomos assim formatadas automaticamente por nossos familiares. E a gente entendendo isso, a gente entende que a gente trabalha no automático, a gente pensa no automático, a gente se comporta automaticamente como a gente foi ensinado. Mas a gente pode usar a inteligência emocional para entender que a gente pode se comportar de outra forma, e a gente pode pensar de outra forma, quando a gente traz essa informação e começa a usar outra área cerebral, que vai fazer uma análise racional desse comportamento, se esse comportamento e se essa emoção é realmente funcional para a minha saúde mental, e eu posso fazer essa troca de comportamento. Então, existem duas vias do pensamento, a via rápida e a via lenta. Na via rápida, esse pensamento, esse comportamento automático. E essa via lenta é quando a gente traz para o lobo frontal, que é responsável pela nossa análise crítica, pela racionalização. Então, a gente pode responder de outra forma diante de algumas situações estressantes na nossa vida. Então, inteligência emocional é como usar esse mecanismo que a gente aprende de forma funcional para nosso ambiente, para a gente saber lidar com o estresse ou ambiente estressante. No encontro 6, a gente fala sobre a temática da procrastinação, como é que a gente consegue estabelecer essa rotina, como é que a gente consegue estabelecer atividade física, a gente consegue fazer coisas que é difícil, porque a gente precisa de disciplina e motivação. Aí a gente faz essa orientação dessa diferença do que é motivação, o que é disciplina, e como a gente pode usar essa disciplina a nosso favor, como a gente pode aprender a ter uma vida menos dopaminérgica, menos prazerosa, e a gente começar a ter prazer no simples, e começar a entender que metas a longo prazo vão ser mais favoráveis para a nossa saúde mental. E aí a gente entende que a disciplina vai fazer toda essa diferença. Quando a gente tem acesso a esse conhecimento, a gente consegue diminuir a procrastinação, a gente consegue ter disciplina e realizar essas atividades que são inegociáveis para a saúde mental. Na temática 7, a gente fala sobre as relações familiares. E essa é super importante, porque eu acho que a maioria dos pacientes queixam-se dos seus pais. A maioria das pessoas tem relação, da sua saúde mental tem uma relação muito grande com as faltas e com os problemas que sofreram na vida infantil. Então, é importante que a gente fale que realmente a vida infantil é muito importante para a formação desse adulto saudável. E que essas arestas, essas faltas que houveram na vida infantil precisam ser curadas, precisam ser tratadas, mas que a gente precisa olhar para esses pais também de uma forma diferente, que a gente entender que esses pais também estão apenas reproduzindo o que os pais deles ensinaram. Existe uma ancestralidade aí que não soube e que não teve acesso à educação emocional. Então, eles só estão reproduzindo o que eles aprenderam. Eles só conseguiram ser daquele jeito. Então, quando a gente entende e aceita isso, mesmo que eles tenham cometido faltas terríveis, erros abomináveis, a gente tem que começar a lidar com isso, para que a gente consiga desenvolver essa saúde mais racional e mais madura. Então, quando a gente começa a olhar essa pessoa como uma sequela de uma outra pessoa, de uma pessoa que infelizmente não tinha capacidade de ser diferente, de uma pessoa que infelizmente ainda não teve acesso à moralidade, a ter atenção e preocupação com o cuidado com o outro, então, a gente entende que é isso que essa pessoa podia dar, mas que a gente consegue nos refazer quando a gente olha para esse passado de uma forma curativa e tenta perdoar esse passado. A gente tem uma dinâmica importante, que é a 8,
que a gente faz uma dinâmica de cura dessa criança interior. A gente faz uma prática de introjeção que esse adulto, ele se vê como criança e com as dinâmicas que a gente vai trabalhando, ele consegue conversar com esses pais e com essa criança, ele acolhe essa criança e ele agora se sente responsável por essa criança, pelas emoções dela, e ele entende que a partir de agora ele pode ter as emoções de adulto de uma forma diferente, porque ele vai cuidar desse passado com uma forma mais racional, porque ele quer modificar, ele quer melhorar. Quando a gente está disposto a fazer esse tratamento, a gente está disposto a enfrentar essas crises, essas dores, esses traumas. É muito importante essa temática. Ela é um tema muito emocionante, mas que precisa ser dito. Um paciente que infelizmente não tem acesso à psicoterapia, ele quer ser ouvido e falar sobre isso, mesmo que que os pacientes no grupo de apoio não falem, eles escutarem dessa forma, alivia, acalma um pouco eles e eles entendem que eles podem reorganizar as habilidades emocionais nesse adulto. Na temática 9, a gente trabalha com o conceito de amor próprio e autoconhecimento. Então, é importante que o paciente comece a trabalhar nesse processo de se conhecer, de entender as suas qualidades e seus defeitos e aceitar esses defeitos para começar a trabalhar com eles. Quando a gente aceita os nossos defeitos, a gente se conhece melhor e sabe quais são os nossos pontos que precisam ser trabalhados. E quando a gente entende também que às vezes a gente tem visões, a gente tem ideias distorcidas sobre nós, porque outras pessoas falaram, que nossos pais, outros familiares, outras pessoas influenciaram a nossa vida infantil, colocaram na nossa, de forma indireta, né, na ideia de que a gente funciona de uma forma, ou que a gente é uma pessoa incapaz, a gente entende que essa ideia, essa crença é uma crença distorcida e que eu posso refazê-la. E isso é o processo de autoconhecimento, e com o autoconhecimento eu estabeleço um amor próprio. Porque quando eu aceito como eu sou, eu estabeleço essa sensação, esse cuidado do auto-amor. E com esse auto-amor e esse autoconhecimento, eu consigo trabalhar outras relações. E aí entra na temática 10, que são as relações saudáveis, as relações afetivas e as relações sociais saudáveis. A gente fala um pouco sobre relacionamentos tóxicos ou relações com familiares ou relações com amigos que não são saudáveis à saúde mental e que a gente precisa aprender a escolher essas pessoas para conviver com elas, porque as pessoas são também um ambiente de influência à saúde mental. Quando a gente entende isso, a gente começa a selecionar melhor o que vai fazer parte da nossa vida, porque a gente precisa cuidar e proteger a nossa saúde mental. E o tema 11, a gente trabalha muito a sociabilização, para trabalhar a diminuição do isolamento, que é um sintoma, né, a vontade desse paciente é ficar isolado. A gente precisa trabalhar a sociabilização dele e orientar melhor sobre como ele começa a se sociabilizar, como ele faz uma comunicação mais pacífica, porque às vezes o paciente que é amedrontado ou tímido, ele pode ser agressivo. A gente trabalhar essa comunicação pacífica, a assertividade, que é a capacidade de conseguir dizer não, conseguir ser claro com seus desejos sem se anular, porque muitos dos pacientes que não têm, né, essa ideia do auto-amor, eles querem dizer sim para tudo, eles querem fazer tudo pelos outros, e aí eles que acabam se anulando e internando essa sensação de que não são valorizados. Quando a gente trabalha esse não de uma maneira que ele consiga se expressar sem se anular, consiga dizer não de uma forma pacífica, que o outro entenda o não sem retrucar de uma forma agressiva, o paciente consegue ter mais validade na sua comunicação e também na sua prestação de serviço nas suas relações com os outros. Bom, e no encerramento, no encontro, no 12º encontro, a gente trabalha o tema da mente humana, e eu sempre trago uma analogia que é como se a gente fosse computadores e fizeram uma programação para a gente funcionar de uma forma, e que a mente, ela pode ser reprogramada para funcionar de outra forma. E eu trago vários vídeos de neurocientistas trazendo essas orientações, e também que se a gente pode funcionar de outra forma, a gente pode também ressignificar nosso passado, traumas, luto, perdas, que a gente já trabalhou durante essas semanas dos encontros, ressignificar para a gente contar uma nova narrativa sobre esse passado e começar a entender que o processo terapêutico, o processo de cura, é um processo para sempre,
que a gente vai precisar trabalhar, mas que que o conhecimento foi dado. A experiência de implementar a psicoeducação nos grupos de apoio, na minha atuação, foi muito positiva. Eu percebi também que os profissionais de saúde que trabalharam comigo e fizeram parte do grupo, também tiveram uma conscientização maior sobre a própria saúde mental. Isso foi muito importante e foi muito interessante para mim, porque foi um viés que eu não esperava, foi um resultado que eu não aguardava. E também eu me senti mais segura, porque eu tive que aprimorar meu conhecimento técnico para tratar esses pacientes. Então, eu pude entender, revendo todas essas diretrizes, que a atenção básica precisa trabalhar efetivamente no eixo do cuidado com a saúde mental. Nesse slide, a gente consegue ver que a atenção básica é a parte central. Mesmo que a gente necessite de fazer um encaminhamento para um pronto atendimento, para o CAPS, para o centro de referência, o paciente volta e ele continua sendo da atenção básica. Então, é importante que o médico hoje, da atenção básica, entenda que ele faz parte desse tratamento e que, principalmente, em alguns municípios que nem têm acesso a esse centro de referência, ele vai ser o único médico responsável por esse transtorno. Então, é necessário que a gente solicite, sim, peça, sim, ajuda à gestão para que ela nos capacite, mas enquanto não houver isso, que a gente se capacite, porque a gente precisa ter consciência, como médico, né, que precisamos lidar com esses pacientes e lidar de uma forma responsável, que a atenção primária foi criada para trabalhar com promoção e educação em saúde. Então, nós precisamos trabalhar dessa forma para prevenir doenças e para diminuir os agravos. Se os estudantes de medicina saem da universidade achando que a atenção básica de saúde é o lugar mais fácil de ser trabalhado, eles estão enganados, porque lá é o local em que a gente tem que lidar com todas as especialidades, todos os níveis de atendimento. Lá nós fazemos o pré-natal sozinhos desses pacientes, só exceto os casos que a paciente tenha, né, um grau de risco que ela é encaminhada. Mas nós fazemos o pré-natal sozinho, nós lidamos com hipertensão, com diabetes, com todas as doenças e também com os transtornos mentais. E a gente não pode trabalhar só como carimbador de receita. A gente precisa entender que a atenção básica trabalha com educação e saúde, com palestras, com grupos de apoio, e isso está orientado nas diretrizes. Isso não é uma inovação, isso já existe estabelecido cientificamente há muito tempo, e esse médico precisa rever a sua atuação na atenção primária, ou se ele não se acha, né, no perfil de fazer esse tipo de atendimento, rever qual o perfil melhor do atendimento e procurar outras formas de trabalhar, porque realmente a atenção básica precisa rever a sua atribuição para trabalhar efetivamente nesse eixo do cuidado com saúde mental. É necessário reformular o tratamento dos transtornos mentais, porque a abordagem deve ser multifatorial. E aí eu trago, como a gente já falou, os vários pilares que devem ser trabalhados para que tenha uma resposta positiva esse tratamento, essa forma terapêutica diferente do que é a cultura comum de hoje, que é uma cultura puramente medicamentosa, que ela está ultrapassada, incompleta. Ela representa hoje um importante fator causal do aumento da cronicidade das condições mentais, além do aumento da dosagem e da quantidade de medicações diferentes e da baixa resposta terapêutica. Então, nós precisamos entender que essa terapêutica apenas medicamentosa não pode mais continuar na atenção básica. Nós não podemos apenas receber esse paciente e renovar uma receita, porque nós estamos hoje observando um cenário, para mim, alarmante, que é a dependência química e emocional dessas medicações. E, assim, nós estamos participando, cooperando para criar essa geração de pacientes dependentes, porque somos nós que somos reguladores, os responsáveis por liberar essa medicação. Se essa medicação ela é controlada, é porque ela precisa de um médico para prescrever. Então, se o paciente está recebendo essa receita, é porque houve um médico que prescreveu essa receita. Mas é necessário que a gente comece a observar o cenário atual. Os pacientes apenas estão querendo tratar os transtornos mentais renovando medicação e nem fazendo segmento, nem indo às consultas para acompanhar em tempo razoável. E a gente tem que avaliar esses pacientes de perto para ver a indicação dessas medicações, para ver realmente a necessidade desse tratamento e para que a gente implemente essa outra abordagem multifatorial para esse paciente, para esse tratamento ser mais efetivo. E sim, claro que junto
com atenção especializada, com o CAPS, o Centro de Referência, com psiquiatra, psicólogo, e a gente trabalhar juntando nossas forças para mudar esse cenário atual. Para finalizar, gostaria de falar dos meus resultados com o grupo de apoio. Algumas imagens aqui me deixam emocionada de rever. Com a experiência da realização dos grupos de apoio, foram observados muitos resultados positivos. Os pacientes relatam melhora dos sintomas ansiosos e depressivos, diminuição das crises ansiosas e dos pensamentos com intenção suicida, melhoram o controle do sono, melhora o desempenho estudantil, a perda de peso, melhora a sociabilização, diminui o uso dos psicofármacos, diminui também a necessidade do referenciamento ao setor especializado. Quando esse paciente é de baixo risco e ele entra no grupo de apoio e ele refere essa melhora, a gente consegue acompanhá-lo sem até iniciar a medicação ou sem fazer esse encaminhamento, e uma maior adesão ao tratamento multidimensional. Fazer parte do grupo por 3 meses, com esses encontros semanais, é um suporte muito importante a esses pacientes, porque traz uma sensação de acompanhamento e de acolhimento que são essenciais para suas condições, para o seu tratamento. E o sofrimento oriundo dos transtornos de ordem psíquica e emocional impactam de forma aterradora a vida dos pacientes, eles paralisam os pacientes, eles se desconectam da própria essência, não se reconhecem como indivíduos capazes de ressignificar suas dores, suas inabilidades emocionais e tampouco vislumbrar a possibilidade de superação, porque não têm acesso ao conhecimento da efetividade da abordagem multifatorial sobre a saúde mental, que já é bem estabelecida pela ciência, porém pouco difundida no SUS, pelo menos nesse formato de proposta. O conhecimento sobre a educação das emoções, educação dos pensamentos e dos comportamentos devolve a esses pacientes autonomia sobre gerir suas emoções, retira-os da vitimização e promovem lucidez sobre o processo contínuo de autocuidado mental e emocional, trazendo qualidade de vida e enfrentando os processos naturais da vida, de dor, com resiliência e racionalidade. A psicoeducação, então, estabelece uma relação de prevenção de agravos e de conscientização em saúde mental, fortalece a aliança terapêutica e traz respostas muito positivas ao tratamento. Aqui são algumas referências que eu utilizei para trazer esses dados na palestra de hoje. Eu gostaria de agradecer ao convite da FUNESA e trazer essa palestra para difundir essa minha experiência com a criação dos grupos de apoio e a intervenção da psicoeducação no tratamento dos pacientes com transtornos de saúde mental. Deixar aqui meu agradecimento e meu contato para que outros profissionais de saúde ou gestores que tiverem interesse saber mais sobre a psicoeducação e sobre esse grupo de apoio. Obrigada.